menino de apenas 8 anos se tornou rei de Judá. Herdou um reino mergulhado em idolatria, sacrifícios e profunda corrupção espiritual. O próprio templo de Deus havia sido abandonado. Uma geração inteira havia se afastado do Senhor. Seus mandamentos haviam sido esquecidos. Mas em meio a toda essa escuridão, aquele menino permaneceu fiel a Deus, buscando ao Senhor, aprendendo sua palavra e guardando em seu coração. Esta não é apenas a história de outro rei de Judá. É a história de um dos reis mais extraordinários de toda a Bíblia. A própria Escritura diz que não houve rei antes nem depois de Josias como ele, que se voltou ao Senhor com todo o seu coração, toda a sua alma e toda a sua força. Esta é a história de Josias. O reino de Judá havia mergulhado em profunda escuridão espiritual. Por gerações, o povo se afastara do Senhor, o Deus de seus pais. O templo do Senhor em Jerusalém, que antes fora o glorioso centro de adoração, havia caído em abandono e negligência. Ídolos enchiam a terra. Altares dedicados a deuses falsos se espalhavam pelas colinas. O povo queimava incenso a Baal, adorava postes de Azerá e até sacrificava seus filhos no fogo a Moloque. O rei Manassés, um dos governantes mais perversos de Judá, reinou por 55 anos, conduzindo a nação a um pecado ainda mais profundo do que o das nações pagãs que Deus havia expulsado diante de Israel. Ele reconstruiu os altares que seu pai Ezequias havia destruído, ergueu altares a Baal, fez um poste de Azerá e chegou a colocar ídolos esculpidos dentro do próprio templo, a casa onde Deus prometera colocar seu nome para sempre. Manassés praticava adivinhações, buscava presságios, consultava médiuns e espíritas e derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de ponta a ponta. O dano à vida espiritual de Judá foi catastrófico. Seu filho Amon seguiu os mesmos caminhos perversos do pai, reinando apenas 2 anos antes de ser assassinado por seus próprios oficiais no palácio. Foi nesse cenário quebrado e idólatra que um jovem menino chamado Josias subiu ao trono. Com apenas 8 anos de idade, tornou-se rei de Judá. Era filho de Amon e neto de Manassés. A Bíblia nos diz algo notável sobre essa criança. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou completamente nos caminhos de seu pai Davi, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Josias estava cercado por uma cultura mergulhada na idolatria. Os líderes religiosos haviam se comprometido. Os sacerdotes haviam se acostumado ao sincretismo, misturando a adoração ao Senhor com práticas pagãs. Os profetas estavam em silêncio ou falavam mentiras. O povo havia esquecido a lei de Moisés. A maioria dos rolos das Escrituras havia sido perdida ou escondida. E ainda assim, no meio de toda aquela escuridão, o coração do jovem Josias era sensível a Deus. Mas como? Como um menino rei, cercado por altares a Baal e sombras de apostasia, poderia desenvolver tamanha fé no Senhor? Talvez sua mãe, Jedidá, cujo nome significa amada do Senhor, tenha lhe ensinado sobre o Deus verdadeiro. Talvez houvesse sacerdotes fiéis, profetas ou anciãos que lhe sussurrassem os grandes feitos do Senhor. Seja qual for a influência, Deus estava trabalhando no coração daquele jovem rei.
A Escritura nos diz que, no 8º ano de seu reinado, quando tinha 16 anos, começou a buscar o Deus de seu pai Davi. Foi o despertar interior, o silencioso voltar-se de um jovem coração para o Deus de Israel. 4 anos depois, no 12º ano de seu reinado, essa devoção interior explodiu em ação pública. Aos 20 anos, ele começou a purificar Judá e Jerusalém de todo rival ao Senhor. Isso não foi tarefa pequena. Ídolos e lugares de culto estavam por toda parte. Nas cidades, nas colinas, nos vales, até nos pátios do templo. As reformas de Josias foram completas e radicais. Os postes de Azerá foram cortados e reduzidos a pó. Os altares de Baal foram derrubados. Os altares de incenso foram despedaçados. Ele não apenas removeu os ídolos, ele os destruiu completamente. Os ossos dos sacerdotes tinha 26 anos, voltou sua atenção para o templo do Senhor. O edifício havia sido negligenciado por décadas. Sua estrutura estava deteriorada, seus tesouros esvaziados. Josias ordenou a Hilquias, o sumo sacerdote, juntamente com Safã, filho de Azalias, o secretário, Maceias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, o cronista, que utilizassem o dinheiro coletado do povo para restaurar o templo. Os recursos foram entregues aos trabalhadores, carpinteiros, construtores e pedreiros, para comprarem madeira e pedra lavrada a fim de reparar os danos. A Bíblia observa que eles trabalharam fielmente. Um detalhe que revela a integridade tanto da liderança do rei quanto da resposta do povo. Então algo extraordinário aconteceu. Enquanto Hilquias supervisionava a obra, fez uma descoberta que mudaria tudo. Escondido, esquecido por gerações, estava um rolo, o livro da lei do Senhor, dado por meio de Moisés. Isso provavelmente era o livro de Deuteronômio, ou talvez toda a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Por décadas, possivelmente gerações, a palavra de Deus havia sido perdida para o seu povo. Eles haviam vivido sem a clara revelação do caráter de Deus, sem seus mandamentos, suas promessas e seus avisos. Hilquias deu o livro a Safã, o secretário, que o trouxe ao rei Josias e leu-o em voz alta para ele. Enquanto Safã lia as palavras da lei, Josias ouviu, talvez pela primeira vez em sua vida, a completa revelação da aliança de Deus com Israel. Ele ouviu as bênçãos prometidas pela obediência e as maldições ameaçadas pela desobediência. Ele ouviu os mandamentos de Deus sobre adoração, justiça e santidade. Ele ouviu os avisos sobre idolatria e as consequências de se afastar do Senhor. Quando o rei ouviu as palavras do livro da lei, ele rasgou suas vestes, um sinal de profunda dor e arrependimento. A realidade do pecado de Judá e a certeza do julgamento de Deus o atingiram como uma onda. Apesar de todas as suas reformas, apesar de seus sinceros esforços para trazer a nação de volta a Deus,
Josias percebeu que Judá havia violado a aliança de Deus tão completamente que o julgamento era inevitável. Se você estiver gostando do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse tipo de história e alcançar mais pessoas que também gostam desse conteúdo. E aproveita para me contar aqui nos comentários o que você está achando do vídeo até agora. E se você quiser apoiar ainda mais o canal, pode se tornar membro a partir de apenas R$ 7 por mês. Isso ajuda muito a continuar trazendo essas histórias com qualidade. E você ainda recebe benefícios exclusivos. Se fizer sentido para você, é só clicar em Seja Membro. Toda ajuda faz a diferença. Então Josias ordenou a Ilquias, Safã e outros oficiais: Vão e perguntem ao Senhor por mim e pelo restante em Israel e Judá sobre o que está escrito neste livro. Grande é a ira do Senhor derramada sobre nós, porque aqueles que vieram antes de nós não guardaram a palavra do Senhor. Eles não agiram de acordo com tudo que está escrito neste livro. Os oficiais foram até Hulda, a profetisa, que vivia em Jerusalém. Deus havia levantado esta mulher para falar sua palavra neste momento crítico na história de Judá. Sua mensagem era tanto sóbria quanto graciosa. Primeiro, a verdade sóbria. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: trarei desastre sobre este lugar e seu povo. Todas as maldições escritas no livro, que foi lido na presença do rei de Judá. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, e provocaram minha ira com tudo que suas mãos fizeram. Minha ira será derramada sobre este lugar, e não será apagada. O julgamento era certo. O pecado de Judá era grande demais, duradouro demais, profundamente enraizado demais. A nação enfrentaria as consequências de gerações de idolatria e quebra da aliança. Mas então veio a palavra graciosa para Josias pessoalmente. Diga ao rei de Judá, que me enviou para perguntar por ele, porque seu coração respondeu. E você se humilhou diante de Deus quando ouviu o que ele falou contra este lugar e seu povo. Seus olhos não verão todo o desastre que estou para trazer sobre este lugar e sobre os que nele habitam. Eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Deus viu o coração terno de Josias, seu genuíno arrependimento e sua profunda humildade. E por causa disso, Deus prometeu que o rei não viveria para ver a destruição que estava por vir. Ele morreria em paz e seria reunido aos seus pais. Mas paz aqui carrega um significado pesado. Não promete uma morte sem dor, nem uma vida livre de problemas. Ao invés disso, significa que Josias seria poupado do horror de ver Jerusalém queimar, o templo destruído e seu povo arrastado para o exílio. Ele seria levado antes que a tempestade quebrasse, com toda a fúria sobre Judá. É tanto misericórdia para o rei cujo coração era reto, quanto tragédia para a nação cujo destino está selado, apesar de ter um rei piedoso. A fidelidade de um homem, por mais exemplar que seja, não pode apagar as consequências de gerações de rebelião endurecida. Josias não respondeu com desespero. Ao invés disso, ele reuniu todos no templo do Senhor. Ele reuniu os anciãos, sacerdotes, levitas e todo o povo. Então, em uma cerimônia solene, o rei ficou ao lado de sua coluna e leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança. Foi um momento de cobrança nacional. Toda a nação ouvindo a palavra de Deus junta, talvez pela primeira vez em gerações. Após ler a lei,
Josias renovou a aliança na presença do Senhor. Ele fez todos os presentes jurarem o mesmo, e o povo agiu de acordo com a aliança de Deus. Então, as reformas de Josias se intensificaram ainda mais, completamente despertas para a aliança de Deus. Embora ele já tivesse purgado Judá dos ídolos em sua juventude, aquela primeira onda foi guiada por zelo e coração terno, limitado apenas pelo conhecimento parcial dos mandamentos de Deus e pelo alcance completo do pecado de Israel. Agora plenamente ciente da lei e das maldições da desobediência, Josias avançou ainda mais, estendendo suas reformas por toda a terra. Esta reforma foi nacional, cerimonial e um testemunho de um rei cujo coração estava totalmente alinhado com o Senhor. Ele removeu os utensílios feitos para Baal e Azerá do templo, queimou-os e espalhou as cinzas. Ele depôs os falsos sacerdotes e quebrou seus altares. Ele profanou os lugares altos de Geba a Beersheba, queimou as Asherá, triturou os ídolos em pó e espalhou seus restos sobre os túmulos de seus adoradores. Ele também profanou Tofete no vale de Inom, encerrando os horríveis sacrifícios a Moloque. Até o altar que Jeroboão havia construído séculos antes caiu sob sua mão, cumprindo a antiga profecia pronunciada gerações antes. Um filho de Davi chamado Josias profanaria aquele lugar. Ele percorreu a terra purgando toda a abominação. Nenhum vestígio de idolatria permaneceu na terra. O veredicto das Escrituras é enfático. Antes dele não houve rei como ele, que se voltou ao Senhor com todo o seu coração, toda a sua alma e toda a sua força, segundo toda a lei de Moisés. Nem depois dele surgiu alguém assim. E ainda assim, o texto imediatamente acrescenta: o Senhor não se desviou de sua grande ira, por causa de todas as provocações de Manassés. A reforma de Josias foi real, profunda e exemplar, mas não podia apagar gerações de rebelião nacional. O julgamento viria, embora não em seus dias. No mesmo 18º ano de seu reinado, após purificar a terra e o templo, Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. O rei providenciou para todas as pessoas presentes 30.000 cordeiros e cabras para as ofertas da Páscoa e 3.000 bois, tudo de suas próprias posses. No 14º dia do primeiro mês, o cordeiro pascal foi sacrificado. Os sacerdotes jogaram sobre o altar o sangue que lhes foi entregue, enquanto os levitas esfolavam os animais. As ofertas queimadas foram separadas para serem entregues ao povo, segundo suas divisões familiares, para que pudessem oferecê-las ao Senhor, conforme está escrito no livro de Moisés. Eles assaram os animais da Páscoa sobre o fogo como prescrito, e ferviam as ofertas santas em potes, e serviam rapidamente a todos. Os levitas e sacerdotes trabalharam incansavelmente, e os músicos e guardas permaneceram em seus postos, porque os outros levitas haviam feito preparativos para eles. Os israelitas presentes celebraram a Páscoa naquele tempo e observaram a festa dos pães ázimos por 7 dias. A Bíblia enfatiza a singularidade dessa celebração. Não se observou a Páscoa assim em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como a de Josias, com os sacerdotes, levitas e todo Judá e Israel presentes com o povo de Jerusalém. Por que esta Páscoa foi tão especial? Porque foi celebrada com pleno conhecimento da palavra de Deus, com genuíno arrependimento, com devoção total e com generosa provisão. Josias reinou por 31 anos,
e durante todos esses anos andou fielmente com o Senhor. Mas as nações ao redor de Judá estavam em tumulto. A Síria, antes o poder dominante, estava enfraquecendo sob o crescente poder da Babilônia. Faraó Necó do Egito marchou com seu exército para o norte em direção ao Eufrates para apoiar o rei da Assíria e proteger os interesses egípcios na região. Esta não foi uma batalha contra Judá, mas o reino de Josias estava diretamente no caminho da campanha de Necó. Determinado a defender seu povo e afirmar a soberania de Judá, Josias liderou seu exército para confrontar o rei do Egito. Faraó Necó enviou mensageiros a Josias com a seguinte mensagem: O que temos a ver uns com os outros, rei de Judá? Não estou vindo contra você hoje, mas contra a casa com a qual estou em guerra. Deus me ordenou a apressar. Evite interferir com Deus que está comigo, para que ele não o destrua. Notavelmente, Faraó Necó afirmou que Deus o havia enviado nesta missão. Se isso era verdade ou apenas uma manobra diplomática, não sabemos com certeza. Mas sabemos que Josias se recusou a ouvir. Mas por quê? Por que Josias não obedeceu ao aviso? A Bíblia não nos diz exatamente por quê. Talvez Josias quisesse impedir o Egito de ajudar a Assíria, antiga inimiga de Judá. Talvez fosse uma manobra política. Ou talvez ele simplesmente se recusasse a acreditar que Deus poderia falar através de um faraó pagão. Seja qual for a razão, Josias se disfarçou e entrou em batalha na planície de Megido. O choque dos exércitos encheu o ar. Josias, oculto entre suas tropas, avançou para o combate. Mas, no meio do caos, arqueiros egípcios puxaram seus arcos. As flechas cortaram o ar e atingiram o rei. O impacto foi repentino e brutal. Ofegante, ele clamou a seus oficiais. Seus homens correram alarmados até ele. Levantaram-no cuidadosamente da sua carruagem de guerra e colocaram-no na segunda carruagem, aquela destinada à viagem, não ao combate. A viagem de volta a Jerusalém foi agonizante. Quando a carruagem chegou aos portões da cidade, Josias estava se esvaindo e logo morreu por seus ferimentos. O homem que havia se voltado ao Senhor com todo o seu coração, alma e força, havia partido. Ele foi sepultado nas sepulturas de seus antepassados, e todo Judá e Jerusalém lamentou por ele. Ainda assim, mesmo nesta tragédia, a palavra de Deus através da profetisa Hulda se cumpriu. Josias morreu antes de ver a destruição de Jerusalém. O profeta Jeremias, que já ministrava desde o 13º ano de Josias, compôs lamentações para ele. Até hoje, todos os cantores, homens e mulheres, comemoram Josias nas lamentações. Estas se tornaram uma tradição em Israel. A avaliação bíblica de Josias é notável. Nem antes nem depois de Josias houve rei como ele, que se voltou ao Senhor como ele fez, com todo o seu coração, toda a sua alma e toda a sua força, de acordo com toda a lei de Moisés. Nem mesmo Davi, o homem segundo o coração de Deus, recebeu tal elogio. A devoção de Josias a Deus foi completa e total. Ele não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda.
A história do rei Josias é mais do que apenas um conto antigo. É um espelho refletido sobre nossos próprios corações e nosso próprio tempo. Sua geração havia perdido a palavra de Deus. Ela jazia esquecida, acumulando poeira em um canto do templo, enquanto a nação mergulhava em escuridão espiritual. Hoje, enfrentamos uma crise diferente. Não a ausência de escritura, mas seu descuido. Bíblias repousam em prateleiras, aplicativos permanecem não abertos em nossos telefones, e a palavra de Deus acumula poeira digital enquanto navegamos por feeds intermináveis de informações que não podem salvar. Temos acesso a mais traduções, comentários e ferramentas de estudo do que qualquer geração na história. E ainda assim, permanecemos iletrados na Bíblia e espiritualmente malnutridos. Precisamos de um encontro renovado com as Escrituras. Não uma leitura casual, mas um confronto que rasga o coração, transformando a vida com a palavra viva de Deus. Quando foi a última vez que a Bíblia o moveu às lágrimas ou o compelou a mudar algo em sua vida? Quando ela expôs um ídolo que você nem sabia que estava servindo. Postes de madeira e altares de pedra outrora pontilhavam as colinas de Judá. Hoje, não nos curvamos a Baal ou a Xerá, mas nossos ídolos são tão reais e exigentes quanto antes. Sacrificamos nosso tempo, energia e devoção nos altares do sucesso profissional, segurança financeira, validação nas redes sociais Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E acompanhe nossas próximas histórias. Até mais!